Bom dia. A designação dessa semana do livro de Mórmon é Mosias, capítulo 7 a 10. O título é Com a Força do Senhor. Para entender bem essa designação, é preciso fazer uma introdução e também começar a estudar ela a partir do capítulo 9, que fala sobre Zenif. Zenif é o começo da história. Ele vivia em Zaraemla, mas ele tinha um desejo de conquistar outra cidade, que era a Terra de Nef, que estava em poder dos Lamanitas. A Terra de Nef era o lugar onde Nef e seu povo se estabeleceu, quando eles fugiram de Lamã e Lemuel. Naquela época ele levou todas as pessoas que acreditavam nas palavras de Deus. Então Nef se estabeleceu primeiramente na terra de Nef. O tempo passou, Nef morreu, e no reinado de Mosias I, que era o pai do rei Benjamim, o Senhor falou para ele que ele deveria fugir da terra de Nef, provavelmente fugir dos Lamanitas, para o deserto. Naquela época, a maioria do povo de Nef já tinha sido destruída pelas guerras que existiam entre os dois povos. Essa destruição cumpre uma profecia de Jacó, que ele profetizava contra o povo, que se o povo não se arrependesse, principalmente com relação à lei da castidade, os lamanitas os expulsariam e ocupariam a terra. E isso acabou acontecendo na terra de Nef. E depois de avisado, o rei Mosias pegou seu povo e viajou pelo deserto e foi guiado pelo Senhor até que eles se estabeleceram na cidade de Zaraema. O grupo de Zenif não se conformava com isso. Zenif queria ocupar a terra e a cidade de Nef. Talvez ele sentia saudade, não sei o que acontecia, mas ele queria essa terra para plantar e para viver. Grupo de dissensão, eles estavam contrariando as ordens do Senhor para o rei Mosias. Mesmo assim, eles foram, para o deserto, atrás da cidade de Nef. E Zenif era um espião, era um batedor, e ele foi enviado pelo seu chefe para espionar os lamanitas e trazer um relatório sobre eles, sobre os lamanitas que estavam ocupando aquela terra, para que eles pudessem organizar uma estratégia de ataque. Viu o que havia de bom entre eles? É isso que diz a Escritura. E nessa oportunidade relata que ele não desejou mais a destruição dos lamanitas. Então, a partir daí, ele não queria mais lutar com os lamanitas. Ele retornou ao acampamento e propôs ao chefe dele o seguinte: ao invés de nós lutarmos com os lamanitas, nós vamos fazer um acordo com eles. E como o chefe de Zenif, a escritura diz que era um homem rigoroso e sanguinário, não fala o nome do chefe de Zenif, ele ordenou que Zenif fosse morto. E aí começou uma luta entre os homens e a maioria deles morreu, exceto 50 deles que voltaram a Zaraema. Afirma que ele continuava zeloso em conquistar a terra de Nef. Então ele partiu para o deserto, reuniu outros homens, mais homens que ele conseguiu, saiu para o deserto para chegar à terra de Nef. Fala que sofreram grandes aflições e fome, porque eram vagarosos de lembrar do Senhor e dos mandamentos do Senhor. Depois de vagar por muitos dias, eles chegaram à terra de Nef e conseguiram fazer um acordo com o rei. Naquela ocasião foi decidido o seguinte: que os lamanitas deixariam a cidade de Lei-Nef e a cidade de Silom, essas duas cidades, para que Zenif e seu grupo ocupassem a terra. Eles ocuparam a terra e começaram a construir as muralhas da cidade e cultivar o solo e plantar. Eles ficaram em paz por 12 anos. Depois de 12 anos, o rei Lamã começou a promover guerras e distúrbios entre os dois povos. E depois ele enviou a guerra. No 13º ano de ocupação, ocorreu a guerra e os lamanitas começaram a matar o povo no campo. E o povo começou a fugir para a cidade de Nef, onde estava Zenif, e pediu a sua proteção. Zenif se preparou para a guerra, armou o povo com armas, flechas, arcos, cimitarras, clavas, fundas, todas as armas que ele tinha lá
na hora. E Zenife disse que eles saíram com a força do Senhor, porque o povo havia se humilhado e clamado fervorosamente ao Senhor. E subentende-se também que eles estavam cumprindo com os mandamentos do Senhor, porque eles foram até a guerra e eles venceram os lamanitas. E eles perderam pouco mais de 200 homens na guerra, só que eles mataram mais de 3.000 lamanitas, e assim eles venceram a guerra. Depois dessa guerra acabar, eles viveram por um período de 22 anos. Isso é o que diz o capítulo 10, né? Já estamos no capítulo 10 de Mosias. E lá ele fala que o povo prosperou, que eles plantavam muitos grãos e frutos de toda espécie, faziam muitas roupas. E Zenife fabricou então todo tipo de armas para se preparar para eventual e futura guerra. E também colocou vigia, né, para proteger os seus rebanhos e para evitar os ataques surpresas que os lamanitas poderiam fazer. E aí morreu o rei Lamã e o seu filho começou a se preparar para a guerra. Nessa ocasião, Zenife mandou espiões e conseguiu saber os preparativos da guerra e onde os lamanitas atacariam. Quando os lamanitas vieram atacar, eles estavam muito armados para a guerra, mas Zenife estava preparado. Ele já tinha escondido as mulheres e crianças no deserto e organizou os homens em fileiras, né, até os mais idosos. Ele diz que ele mesmo tinha uma idade avançada e foi para a guerra para se defender. E de novo ele usa a expressão com a força do Senhor. Eles saíram para batalhar com a força do Senhor. E ele diz aqui que os lamanitas nada sabiam a respeito da força do Senhor. Eles contavam com a sua própria força. O povo lamanita, diz ele nas escrituras, era um povo selvagem, feroz e sanguinário, acreditando nas tradições de seus pais, que tinham sido injustiçados, que tinham sido roubados, que Nefe tinha roubado o governo deles, de Lamã e Lemuel. Os lamanitas ensinaram seus filhos que deveriam odiar, saquear e matar os nefitas. Isso faz há muitas décadas que aconteciam, muitas gerações que essas tradições eram ensinadas. Então por isso que os lamanitas eram selvagens e odiavam os nefitas, por causa dessas tradições. E aí Zenife fala que estimulou o povo a batalhar com a força do Senhor, pedindo ao Senhor, orando para que eles fossem livrados, para que eles pudessem ganhar a guerra de novo. E isso aconteceu, e a escritura diz que eles mataram tantos lamanitas que eles nem contavam os lamanitas que eles mataram. E aí eles ganharam a segunda guerra, eles tinham todo o poder sobre os lamanitas. Só que Zenife, estando velho, ele conferiu o reino a um de seus filhos, que chamava-se Noé. Então o rei Noé vai ser um grande problema para os nefitas. O povo vai começar a quebrar os mandamentos e vai perder a proteção do Senhor. Mas isso é matéria para designação que vem, né? Uma coisa que eu tenho a destacar, capítulo 9, versículo 10 e 12, onde Zenife fala que foi por astúcia e malícia, a fim de levar meu povo ao cativeiro, que o rei Lamã cedeu a terra de Nefe, para que ocupássemos. E ele fala que o povo era preguiçoso, o povo lamanita, que era idólatra, que desejavam escravizar os nefitas para poder fartar-se com os trabalhos das mãos dos nefitas, ou seja, roubar as colheitas, o rebanho, enfim. E o capítulo 10, versículo 18, fala a mesma coisa. Por esse motivo, o rei Lamã, com a sua astúcia e malícia enganadora e suas belas promessas, enganou-me para que eu subisse ao povo e tomasse posse dessa terra, a fim de nos destruir. Temos sofrido todos esses anos na terra. Então não dá para entender muito bem isso aqui. Por que não dá para entender? O que Zenife esperava, né? Se eles já sabiam que os lamanitas eram um povo sanguinário, que era um povo selvagem, que odiavam os nefitas, isso já tinha sido falado várias vezes no livro de Mórmon, por gerações foi assim,
Jacó falou sobre isso, Enos falou sobre isso, que eles tentavam regenerar os lamanitas, mas não conseguiam. Então é difícil entender essas escrituras de Zenife, entender a razão dele dizer que foi enganado pelo rei lamanita. O que ele esperava? Que o rei lamanita cedesse em terras para eles. Olha, está aqui a cidade de Nefe, a cidade de Silom, vocês podem ficar sossegados, podem trabalhar, não vai ter problema nenhum. Dá para acreditar nisso? Então é difícil acreditar que Zenife tenha sido enganado, embora ele mesmo fala que tenha sido enganado. É mais fácil acreditar que ele foi muito ingênuo, né? Talvez ele tenha, quando ele foi espionar os lamanitas, ele tenha visto um dos diferentes grupos de lamanitas. Ele viu que nem todos eram ruins, que tinha um grupo bom, né? E ele julgou todo o povo lamanita por aquele grupo, aquela tribo boa que ele viu. Mas existiam outras tribos que eram ruins, né? Daí a decepção dele com o rei Lamã, né? E a atitude dos lamanitas de ir à guerra. Em Doutrina e Convênio 76, por exemplo, fala que o reino celestial é a glória das estrelas, pois uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também diferem em glória, né? Assim também diferem em glória uns dos outros no mundo celestial. Então, no mundo celestial vai ser habitado por várias pessoas. E as pessoas são diferentes, são um grupo heterogêneo. Talvez os amanitas também sejam um grupo heterogêneo, diferente. Mas ainda bem que Zenife não atacou no começo. Ainda bem que ele foi lá tentar um tratado com o rei dos Lamanitas e tudo. Por quê? Porque se ele atacasse os Lamanitas, eles morreriam, eles jamais venceriam os Lamanitas. Como a gente já tem falado nos outros vídeos, nas outras lições, foi decretado pelo Senhor, desde o começo do livro de Mórmon, que os Lamanitas não seriam destruídos, eles estariam na terra e sobreviveriam para lembrar os nefitas de guardar os mandamentos de Deus. Todas as vezes que os nefitas atacavam os lamanitas, a não ser para se proteger, eles perdiam a guerra. Às vezes, eles atacavam primeiramente, ganhavam algumas batalhas, mas eles sempre perdiam a guerra e eram destruídos e mortos. Por quê? Porque o Senhor tinha estabelecido dessa forma. Os nefitas só ganhariam as batalhas com os lamanitas se fosse para se proteger. Quando os nefitas atacavam os lamanitas, eles perdiam a guerra e morriam, eram destruídos. Talvez a lição prática disso é a seguinte para nós, a aplicação prática. Nós temos alguns problemas e nós precisamos dessa carga desses problemas para nos dar atração espiritual. Isso foi uma mensagem dada pelo Elder Bednar em 2014. Essa atração espiritual, né, essa carga, ela é composta de exigências, oportunidades, obrigações, privilégios, aflições e bênçãos. E essa carga, esses problemas devem nos dar tração para que nós cumpramos os mandamentos de Deus e voltamos à sua presença. Então nós nascemos aqui na terra para ter problemas, para passar por provações, e isso vai nos preparar para viver com Deus. Às vezes nós queremos nos livrar dos problemas, como Zenife, como os nefitas queriam se livrar dos lamanitas, mas isso não era possível, porque tinha sido decretado que os lamanitas permaneceriam. No Vem Segue-me tem a citação do Elder Donald Hallstrom, e a fidelidade dos avós que ele tinha abençoa as futuras gerações. Então ele explica aqui na história dele que os avós paternos dele tiveram muitos problemas, tiveram muitos filhos que morreram, e aí os seus pais também tiveram filhos que morreram, mas os pais foram influenciados pelos exemplos dos avós. Os avós tiveram muitas provações, tiveram filhos morrendo e nem por isso se rebelaram contra o Senhor. Ao contrário, continuaram firmes na igreja, cumprindo seus mandamentos.
E aí fala que isso beneficiou as futuras gerações e também deu exemplo para eles, para que quando surgissem os problemas, eles continuassem firmes. Então aqui nós temos o exemplo de Zenife. Zenife proporcionou ao povo a oportunidade de viver em retidão. Ele era o líder, ele era o rei e viveu em retidão. E eles foram abençoados quando precisaram. Porque quando os lamanitas vieram atacar, está presumido, implícito, que os lamanitas eram muito mais numerosos do que os nefitas. E só o Senhor poderia os livrar. E foi isso que aconteceu. Como eles cumpriram os mandamentos, eles oraram ao Senhor e o Senhor abençoou-os para que ganhassem a guerra. Apesar de Zenife, no começo, ter sido fraco, ter se mostrado ansioso em conquistar um território que estava em poder dos lamanitas, aparentemente ele estava contrariando a ordem do Senhor para Osias que era pai do rei Benjamim, porque o que o Senhor disse para Mosias? Que ele fosse para o deserto, que ele abandonasse a terra de Nefe. Então, aparentemente, no começo, Zenife era um dissidente. Existia uma terra, Zaraima, existia um profeta de Deus, e a palavra do Senhor é que eles permanecessem em Zaraima. Mas ele foi um dissidente. Ele não obedeceu e ele queria tomar posse da terra de Nefe. E ele foi tomar posse. Então era uma fraqueza. Mas o Senhor meio que usou essa fraqueza dele para que se tornasse uma fortaleza. Porque depois, quando ele conseguiu a terra, ele habitou em retidão, ele cumpriu os mandamentos e ele fez com que seu povo, influenciou o seu povo para cumprir também os mandamentos. E isso fez toda a diferença na guerra, porque ele tinha todo o poder contra os lamanitas. As duas guerras em que ele travou, ele ganhou as duas. Por quê? Porque ele vivia em retidão. Isso está bem implícito na mensagem e também na frase que diz que ele saiu para batalhar com a força do Senhor. Então Zenife também deu um bom exemplo para as futuras gerações. Ele cumpriu os mandamentos de Deus. E a fraqueza que ele tinha de tentar conquistar a terra de Nefe, o Senhor usou a fraqueza de Zenife e tornou a fraqueza dele uma fortaleza. Através do caráter de Zenife, das obras boas dele, o Senhor permitiu que 3 gerações vivessem na terra de Nefe. Começou com Zenife, que foi o primeiro rei, depois passou para Noé, que foi um rei péssimo, descumpriu os mandamentos de Deus, e depois passou para o rei Lime. O rei Lime também foi um rei bom, que tentou cumprir os mandamentos de Deus, se arrependeu sempre, pregava o povo. Então essas 3 gerações foram importantes. Por quê? Porque Lime mandou uma expedição de 43 homens para a terra dos Jareditas e encontrou lá Corianton e os registros dos Jareditas. E Lime, o fato de Zenife ter saído da terra de Zaraima e ter ido para a terra de Nefe e ter morado lá, e 3 gerações terem conseguido ficar lá, e depois Lime ordena a expedição para voltar a Zaraima, para achar Zaraima, e os soldados se perdem, estavam os registros jareditas, foi uma coisa muito boa. E o Senhor usou a fraqueza de Zenife e transformou em uma fortaleza para o povo e para nós também, porque hoje nós temos as placas jareditas, capítulo 7 e o capítulo 8, porque o capítulo 7 já começa no reinado de Lime, não fala sobre Noé. Noé a gente vai ver nos capítulos posteriores agora, a gente vai ver o reinado do rei Noé. Então, no começo do reinado de Mosias II, que era filho de Benjamim, ele enviou uma expedição de 16 homens fortes, e Amon era o chefe desses homens fortes, para investigar o que tinha acontecido com esse povo. E o grupo se perdeu no deserto.
né, depois de 40 dias. Mas o Senhor permitiu que eles achassem a terra de Nefe. E eles foram confundidos na época, né, Amon e os homens, os 16 homens que foram enviados, foram confundidos com os sacerdotes do reino Isso diz a Escritura em Mosias capítulo 21, diz isso. Então por isso que Lime ficou muito bravo quando viu Amon e seus irmãos e mandou prender eles. E ele tinha tanta certeza que Amon e seus irmãos eram os sacerdotes do reino que ele ia matar eles sumariamente. Mas como ele ficou curioso em saber por que eles estavam tão perto das muralhas, ele decidiu interrogar Amon e seus irmãos. E aí Amon então falou: olha, nós não somos sacerdotes do reino nós somos de Zaraema, e lá vive o rei Mosia II e tudo, nós somos do povo de Deus, nós somos nefitas. E aí Lime então ficou sabendo que ele estava cometendo um engano, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque Lime tinha esperança de escapar do jugo lamanita. Eles tinham tido guerras, né, na época do reino e eles tinham sido escravizados, eles pagavam de imposto 50% de todos os seus bens, das suas colheitas. Então isso se tornou muito ruim para o povo se sentia muito insatisfeito e via na figura de Amon e seus soldados um alento, porque eles ficaram sabendo que Zaraema não tinha sido destruída, que Zaraema permanecia firme, e eles queriam ir para lá, fugir da terra de Nefe e fugir da escravidão e dos lamanitas. E aí ele deu um discurso para o povo. O rei Lime convocou uma assembleia, uma conferência, e deu um discurso para o povo, dizendo que ele estava muito esperançoso e que o Senhor os livraria do cativeiro, assim como livrou os israelitas de outrora do Egito, livraria também o povo dos lamanitas, né? Então ele fez um poderoso discurso e declarou ao povo que ele tinha caído em cativeiro por causa da sua iniquidade, principalmente na época do reinado do rei Noé. O povo fez muitas coisas erradas. Inclusive ele cita aqui que o povo matou um profeta de Deus. E qual era esse profeta que foi morto? O profeta que foi morto foi Abinadi. Então nessa reunião Lime pediu ao povo que se arrependesse, que continuasse em retidão, que o Senhor os livraria. Então após essa reunião, Lime mostrou a Amon o registro do seu povo e também as 24 placas, e explicou para ele o seguinte: pouco tempo atrás eu estava desesperado com a situação aqui da nossa servidão e eu enviei 43 homens para uma expedição. Isso é o rei Lime falando para Amon. Eu enviei 43 homens para ver se conseguia achar o caminho de volta para Zaraema, para fugir daqui. E esse grupo se perdeu e não achou Zaraema, mas ele achou uma região de muitas águas, coberta por ossos, né, muitas ruínas, e prova de que lá existiam muitas pessoas, uma multidão de pessoas como eram os israelitas, né, de outrora, os israelitas do velho mundo. E como prova eles trouxeram 24 placas de ouro com gravações e coraças de latão, cobre, espadas corroídas pela ferrugem. E as gravações estavam numa língua desconhecida, e por isso Lime perguntou se Amon poderia interpretar o idioma, né? E Amon disse que não poderia interpretar em um idioma desconhecido, mas disse que o rei de Zaraema também era um vidente e profeta, que ele poderia traduzir os escritos. E aqui ele fala alguma coisa sobre os videntes, os profetas. E também tem um estudo do Vem e Segue, que fala que o Senhor ele traz para nós, principalmente agora nos últimos dias, o benefício de ter videntes e profetas.
A gente vai ver o final dessa história só na próxima designação, mas no final, Lime e seu povo, juntamente com Amon e seus homens, eles escapam dos lamanitas. O Senhor tem piedade deles e provê um meio pelo qual eles escapam dos lamanitas e eles se juntam mais tarde ao povo de Zaraemla. Eu gosto muito desse personagem de Zenith, porque ele demonstra fraqueza no começo, mas como eu já disse, o Senhor usa a fraqueza que ele tinha em fortaleza. Então Zenith começa errado, começa numa batalha, numa dissidência do reinado do rei Mosias, que era um profeta, atrás de uma terra, a terra de Nef, que ele queria conquistar. Ele queria uma melhor condição de vida, melhor qualidade de vida, queria habitar a terra de seus pais. Se arrependeu das coisas ruins que ele fazia, ele começou a viver os mandamentos, ensinou seu povo a viver os mandamentos e eles viviam em retidão. Não temos os detalhes, mas a escritura está implícita que eles viviam em relativa retidão. Por quê? Porque quando eles saíram, as duas vezes que eles saíram para batalhar contra os lamanitas, a escritura diz que eles saíram com a força do Senhor. E o Senhor ouviu os seus pedidos e eles venceram as duas guerras. Perceba o seguinte: os nefitas tinham todo o poder contra os lamanitas, todo o poder. Eles tinham todo o poder contra eles. Mas depois que Zenith morre e entra o rei Noé como sucessor, muita coisa vai mudar. As coisas irão mudar radicalmente, porque o rei Noé não cumpre com os mandamentos de seu pai, não cumpre com os mandamentos do Senhor, não segue o exemplo de seu pai e faz com que o povo cometa muitos pecados, muitos mesmo. E eles se tornam até mais fracos do que os lamanitas. E muita gente vai morrer no reinado do rei Noé. E ele é tão iníquo, o rei Noé e seus sacerdotes, que ele vai matar um profeta de Deus, profeta de Nob Abinadi. Tudo isso a gente vai ver nas próximas designações aí do livro de Mórmon, na história que segue. E aí eles vão perder completamente o domínio contra os lamanitas, porque os lamanitas tinham um número muito maior do que os nefitas, mas por eles serem um povo abençoado por Deus para que prosperassem. Então esse é o testemunho que Jesus Cristo ele vive, que nós, se nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós seremos preservados, nós seremos protegidos por Deus. Mesmo que soframos, no fim nós seremos preservados e de acordo com a sua vontade nós seremos libertados. Esse é o testemunho que eu deixo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.